Olá, meus amigos, como estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Porão Cast. Nós estamos hoje no tema da lição número 12, Cheios do Espírito. E roda a vinheta. E eu estou aqui com convidados muito especiais. Ao meu lado esquerdo eu estou com o pastor Osmar, que é o pastor aqui da Central. E do meu lado direito eu estou com o pastor Aguinaldo, que já esteve em outros episódios aqui com a gente. Iniciando aqui o nosso estudo, eu acho que seria interessante a gente começar com uma oração, certo? O senhor pode fazer uma oração pra gente, pastor? Podemos sim. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por sua palavra, muito obrigado pelo Espírito Santo que tem nos orientado no estudo que temos feito dela. Continue conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Começando com a ideia principal que vocês tiraram do estudo da lição. Eu posso perguntar para vocês isso. Pastor Osmar, que impressões iniciais você teve do estudo da lição dessa semana? Flavinho, primeiro é um privilégio estar aqui com você, com o pastor Aguinaldo e também com você que está conectado conosco aí. Que maravilha saber que posso contar com você, também compartilhando esse link com mais pessoas. Que lição maravilhosa, né? Cheios do Espírito Santo. A minha impressão principal aí, a coisa que mais ficou marcada em minha mente ao estudar essa lição, é a dependência que eu preciso ter dessa terceira pessoa da Trindade, que a gente não fala tanto, que a gente não se identifica tanto, né? A gente tem uma visão do Pai, nós temos uma visão clara do Filho, mas quando a questão é sobre o Espírito, que trabalhando assim meio que nos bastidores, a gente não tem tanto relacionamento com ele, né? E nesse estudo que nós fizemos, essa impressão de que preciso depender mais dele, conversar mais com ele, me colocar sob a guia dele, para mim foi o que me impactou nesse estudo. Bom, a parábola das 10 virgens tem lições ricas para todos nós, né? Então, a gente vê aí uma questão, por exemplo, de tempo. Quando Jesus foi ao céu, ele prometeu que voltaria para nos buscar. E a parábola se refere a esse retorno. E nesse meio tempo, como o pastor Osmar falou, é de suma importância para que de fato estejamos sempre atentos, alertas, nos preparando para o retorno de Cristo, estamos cheios do Espírito Santo. Então, esse é o cerne, é o principal que a parábola nos apresenta. No nosso preparo para o encontro com Cristo, eu não posso estar sem a terceira pessoa da divindade, da Trindade, o Espírito Santo. Eu tenho a impressão de que essa lição ela é uma daquelas que a lição inteira é um apelo, né? Porque todos os assuntos que a gente conseguir falar sobre ela vão apelar para que a pessoa se encha do Espírito Santo para estar pronta quando o noivo chegar. Mas para iniciar a nossa conversa, vamos abordar sobre a charge que acompanhou a lição. Qual é a relação que vocês conseguem enxergar entre a charge aí? Ela vem trazendo eu vou mostrar inclusive na tela aqui a charge aparecendo na tela. Opa. Ela vem trazendo uma vela, uma lâmpadazinha, né? Uma lamparina, uma garrafinha de azeite, imagino que seja azeite, né? Pelo contexto. E um foguinho ali, um negocinho pegando fogo. Quais são as impressões de vocês assim na relação entre uma coisa e a outra? Eu me sinto esse vaso, pequeno vaso, né, que aqui é a lamparina representada. Imagina uma lamparina vazia, né? Então, eu posso, Mateus 12, 43, vai dizer que a estratégia de Satanás é manter a casa vazia. Então, a casa pode estar arrumada, pode estar vazia, varrida, ornamentada, mas se ela estiver vazia, ela não vai cumprir o seu papel. Então eu percebo que eu não posso ficar vazio e que eu preciso me unir ao poder que está à minha disposição, né, que é o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, para que eu produza a luz, né, porque o fogo traz o calor, mas também traz a luz, né? Nesse caso aqui de lamparina, o fator principal aqui é a emissão da luz que ele vai produzir, né? Então, para que eu possa cumprir o que Jesus pediu de mim, que eu fosse luz no mundo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Isso vem trazendo muita analogia, muitas coisas que a gente vai discutindo sobre no decorrer da lição, né? Mas, sua opinião, pastor Aguinaldo? Bom, colocando em outras palavras, porque Sim. é isso que o pastor Osmar falou, quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que é aqui a vasilhinha do azeite que você mencionou, do óleo, eu sou a lâmpada, minha vida ilumina, minha vida brilha. Então o brilho não provém de mim, provém da ação do Espírito Santo na minha vida. E aí eu sou bênção ao meu semelhante, onde eu ando, a minha vida exerce impacto, não por mim, mas pelo Espírito Santo que está em mim.
Então nós precisamos estar iluminando, brilhando, alertando, sendo influência positiva onde quer que nós estejamos até Jesus voltar. E isso só é possível se o Espírito Santo estiver habitando na minha vida. Nós somos a lâmpada, o Espírito Santo é o azeite e faz o negócio pegar fogo. É labareda. E o mais importante do fogo não é a labareda no calor, né? Sim. É que a gente, assim, no movimento pentecostal, a gente fala muito do calor. Mas o mais importante aqui é a luz. O fogo ilumina. É o dissipar as trevas, né? Isso eu acho que é a impressão que eu tiro dessa pequena ilustração. O incêndio que acontece na floresta consegue iluminar o céu de noite. Exatamente. O poder de iluminação do fogo. O nosso Sol é uma bola de fogo que está iluminando o nosso planeta de dia. Mas a questão do quase tarde demais. Existe um tarde demais para buscar o Espírito Santo? Ou melhor ainda, a gente pode voltar para isso depois. Como eu devo fazer para buscar o Espírito Santo? Porque essa questão de que eu tenho que buscá-lo já meio que ficou clara, né? Um pouco óbvio até. Mas como eu devo fazer para buscá-lo? Primeiro a gente precisa situar no contexto teológico, né, do que nós estamos falando. Jesus veio cumprir um ministério e deixou um penhor da salvação. E a palavra que é usada de igual é alos, é o mesmo. Né? Então, se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Se Jesus é eterno, ele é eterno. Se Jesus é onipresente, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, são os atributos incomunicáveis do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus não deixou um outro inferior, mas deixou Deus, assim, numa linguagem mais clara. Você vê no Antigo Testamento Deus trabalhando em coluna de nuvem, trabalhando em coluna de fogo. Você vê Jesus no Novo Testamento andando do lado do homem. Mas agora você vê um método do Espírito Santo trabalhando dentro do coração do homem. Ele é o penhor. Então, essa questão de buscar, parece assim, eu não gosto muito dessa expressão porque dá uma ideia de futuro, como se ele ainda não tivesse vindo. Eu estou esperando o Espírito Santo, quando na verdade a promessa já se cumpriu no Pentecostes há 2000 anos atrás. Eu preciso buscar uma experiência com ele, eu preciso permitir que ele atue na minha vida, porque aí nesse processo que é comumente chamado de santificação, que nada mais é do que a atuação do Espírito Santo corrigindo minha vida, mudando a minha mente, o meu caráter, é um processo de santificação. Enquanto eu aguardo, ele vai me transformando, eu vou permitindo a mudança na minha vida do poder dele que já está operando nesse mundo, né? Isso eu acho que tem que ficar bem claro nisso aí. Jesus está voltando para buscar um povo que o Espírito Santo está preparando para ter um encontro com ele. É o processo de santificação. Nesse processo de santificação a gente tem que buscar, e o processo é pelo que a gente tem que passar, né? Ô pastor Aguinaldo, vou levantar essa bola para você. O que é em si o processo de santificação? Porque a gente tem que passar por ele para poder conseguir ser santificado, né? Estar mais próximo de Deus, ter mais do Espírito Santo. Mas como é que funciona esse processo assim mais detalhadamente? Algumas pessoas têm confusão nesse aspecto. Alguns chegam a pensar assim, o processo de salvação, justificação é pela fé, mas a santificação pelas obras. Não. A santificação também é um processo pela fé. Por isso a necessidade de buscarmos o Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É Deus quem efetua em nós, opera em nós o querer como o efetuar. Então tudo provém de Deus. Então qual é a minha luta? Para que minha vida esteja cheia de Deus. E qual é a pessoa da divindade que me enche? É o Espírito Santo. Então ele opera em mim. Então, aquilo que, quando eu gasto, aí vem minha luta para estar com Deus. Então, isso envolve meu tempo de estudo da Bíblia, isso envolve minha vida de oração, isso envolve clamar pelo Espírito Santo, isso envolve meu envolvimento na missão de Deus. São os principais ingredientes que Deus deixou para eu estar com Ele. E à medida que eu vou fazendo isso, Deus vai operando milagres, a fé vai aumentando. Aquilo que para mim era tão difícil abandonar, Deus vai me dando forças. Eu vou ilustrar com um episódio que ocorreu comigo, volto aos meus 18 anos. Alguém tinha pregado na igreja sobre isso, aquilo me impactou, e eu decidi, falei, agora eu começo meu dia com Deus, termino meu dia com Deus, quero passar meu dia em oração. Eu levantei um pouco mais cedo que de costume na época, e fui estudar a Bíblia. E li a meditação matinal, não lembro tudo que eu li, mas eu nunca esqueci o verso, Enoque andou com Deus.
Então aquilo marcou como que o homem, já no mundo tão pecaminoso, pôde estar tão próximo de Deus, a ponto de Deus dizer, olha, você está tão próximo da minha casa, vem viver comigo. Tá, terminei de me arrumar, orei e tudo, fui trabalhar e entrei no ônibus. Eu não lembro valores de passagem daquela época, mas vamos imaginar que custasse R$5 e eu dei ao trocador R$10. Ele deveria me devolver 5, mas me devolveu 15, como se houvesse dado 20. E na ocasião, eu com meus 18 anos, olhei para aquilo, feliz da vida, passei a mão no dinheiro, coloquei no bolso e fui sentar, feliz, pensando, ganhei 10. O dia começou bem. Mas quando eu virei e fui para sentar, deu um estalo assim na minha mente. Enoque andou com Deus. Eu voltei, devolvi o dinheiro para ele, expliquei que eu tinha dado 10 e não 20, virei de novo e sentei. Quando eu sentei, eu fui pensar, o que aconteceu aqui? Eu não queria ter devolvido o dinheiro, eu queria ter ficado com ele para mim. Ali eu entendi que a minha verdadeira luta é estar com Deus, é ter Deus na minha vida. Isso ocorre através da palavra dele, de uma vida de oração, de uma vida de testemunho, e ele vai operando o milagre. Não foi com as minhas forças que eu venci aquela tentação, foi Deus operando em mim. Então, a santificação é uma luta constante e é uma luta também de fé. A minha luta é para estar com Deus, e à medida que eu vou conhecendo mais da palavra de Deus, o Espírito Santo vai agindo em mim, vai me convencendo que aquilo que eu achava, isso aqui não tem problema, eu vou entendendo, poxa, isso aqui tem que ser diferente. E ao mesmo tempo que ele me convence dessa necessidade de mudança, ele me dá a força para a mudança. Então, a santificação é obra de Deus, do Espírito Santo, e a minha parte é permitir que ele age em mim, e eu permito, gastando tempo com ele, estudando a Bíblia, orando e falando do amor dele. Como você mesmo disse, você não queria devolver o dinheiro, né? Mas o querer e o efetuar vem de Deus. Nessa ideia de que a gente precisa passar por esse processo, agora entendendo o que é o processo de santificação, onde a gente é separado, né? Porque santo, acho importante a gente ressaltar, né? Que santo não é nada demais, é só o povo separado. O povo que Deus separa e fala, ó, esse daqui eu tô diferenciando ele aqui dos outros porque esse é o meu povo. Mas existe um tarde demais para começar a fazer parte desse processo de santificação, para poder se santificar? Vou jogar essa bola para você, pastor Osmar. A Bíblia também fala de uma parábola interessante, onde a parábola retrata a história de trabalhadores. Alguns chegam cedo, outros chegam mais tarde, e outros chegam aos 45 do segundo tempo. Na hora do pagamento, o Senhor começa pagando os que chegaram mais tarde, que trabalharam pouco, e dá um salário inteiro para ele do dia. Os outros já ficam pensando, olha, se esse trabalhou tão pouco, já ganhou o valor cheio, imagine eu que estou aqui desde de manhã. E o trabalhador recebe, eles vão recebendo a mesma coisa. Eles ficam indignados. Isso não é justo. O Senhor pergunta, mas o que foi que eu acertei com você? Você recebeu o que eu combinei com você, e com ele eu quis ser misericordioso para com ele. Qual o problema? O combinado não sai caro. Então, na carreira cristã, a carreira cristã não é como 100 metros rasos. Não importa como você sai, importa como você chega. Então muitos começam correndo, muitos começam atropelando, muitos começam achando que estão bem, mas como é que você vai chegar? Então nunca é tarde para cair em si como filho pródigo, dizer, não, eu vou tomar uma decisão. É bem verdade que nós vamos pagar o preço dessa tardança. Quanto mais cedo eu começar a abandonar coisas, a guardar as entradas da alma, a ler um material de qualidade, assistir coisas de qualidade, esse processo da santificação, ele vai ser mais acelerado ou não. Então, eu preciso entender, não importa quem eu sou, onde eu esteja, eu hoje, se tomar uma decisão, o mesmo Espírito Santo vai trabalhar em mim e vai fazer em mim o querer e o efetuar. Então, nunca é tarde para tomar uma decisão. Se você está nos assistindo aí e acha que foi longe demais, entenda, o tempo para Deus, que é eterno, não faz muita diferença. Partindo dessa questão, porque a gente vem construindo essa ideia, né, agora. A gente precisa se encher do Espírito Santo, para isso a gente precisa participar desse processo de santificação, que nada mais é do que a convivência com Deus e se aproximar mais do Espírito Santo, né? E a gente precisa fazer isso por quê? Qual é o objetivo disso? Essa bola eu vou mandar para você, pastor Aguinaldo. Veja, tempo para Deus é infinito, para nós é limitado e nós não sabemos quanto tempo nós temos. Eu hoje estou aqui, amanhã eu não sei o que se passa.
Então, eu preciso estar com Deus e provido para minha lâmpada hoje. Então, a gente não pode achar que Deus vai retardar a volta dele de maneira indefinida. Isso está até na lição, eu estou parafraseando o que a lição coloca. Mas também não posso dizer assim, né, vai, sabe quando, eu não preciso ter muita agonia. Bom, digamos que Cristo não volta no meu tempo de vida. E aí? Eu morro? Mas quando eu morro? Então, eu preciso buscar a Deus a todo momento, eu tenho que estar preparado, e essa é a diferença na parábola. Todas estavam aguardando o noivo, que representa Cristo Jesus. Só que 5 delas não estavam preparadas para a suposta demora. As outras 5 estavam. E quando o noivo estava por vir, e aí mostra que vai chegar a hora também que esse tempo vai acabar, até o fechamento da porta da graça, e aí pode correr de um lado para o outro, não vai se encontrar mais o Espírito de Deus, nem a palavra, o alimento, como outros textos bíblicos também mencionam. Então, o preparo que eu preciso fazer, ele provém do hoje, provém do agora. Deus está buscando a Deus e deixando Ele agir na minha vida. Então, basicamente, o objetivo final dessa jornada é a volta, a chegada do noivo, né? A chegada do noivo. E a gente vai se preparando para que quando chega o momento, a gente esteja pronto para que quando o noivo vier, a gente entre nas bodas com ele. Mas... É interessante que as 10 chegaram com azeite. Era isso que eu ia falar agora, mas a gente tem as 10 pareciam estar preparadas. Qual foi o problema? O óleo extra. Esse é o título de um dos dias, né? O tempo da demora e o óleo extra. Algumas, e aí na verdade é uma alusão assim. Aqueles que, poxa, eu hoje estou com tantos anos, eu nasci na igreja, estou a vida toda na igreja. Óbvio que eu imaginava que Cristo poderia já ter vindo antes, mas é Deus quem sabe todas as coisas. E aí pode vir assim, irmão, Cristo não veio, e eu começar a desanimar, desfalecer, porque eu não me preparei para ter toda a vida e todos os dias com Deus. E aí eu desfaleço. E esse preparo vem do quê? Vem de constante comunhão com Deus, o Espírito Santo agindo na vida. Eu preciso do Espírito de Deus na minha vida. Ele me impulsiona, ele me dá fé, ele me dá força, ele me dá coragem para avançar. Então vem a necessidade constante de estar com Deus, não importa por quanto tempo. Na sociedade brasileira havia um personagem, que eu vou poupar o nome, ele nasceu numa família muito rica, seus pais eram industriais, e quando os pais morreram deixaram para ele uma herança incalculável. E ele passou a vida toda namorando com mulheres de Hollywood em sua época. Ele falava muitos idiomas, viajava muito, e ele nunca trabalhou. E ele pensou o seguinte, foi feita uma entrevista com ele antes de morrer, ele estava sem nada dando aula de inglês. Ele perdeu toda a fortuna. Ele então foi questionado, alguém perguntou para ele, o que é que deu errado? Ele disse, eu não sabia que eu ia viver tanto. O tempo, ele não soube calcular o tempo, como nós não sabemos calcular o tempo. A gente não sabe se vai viver tanto ou se vai viver pouco. A que hora o noivo vem? Bom, o pastor Aguinaldo mencionou, eu não sei, porque o tempo para mim é um problema. Ao dormir, ao acordar, a todas as coisas que eu faço, o tempo é um problema. Então as virgens, elas são iguais. São pessoas comuns, são pessoas que esperam o noivo, são pessoas que foram convidadas, está tudo certinho. Só que umas levaram mais a sério, e se demorar? Então eu vou investir mais tempo nisso, porque o azeite para mim é importante. E as que tinham uma reserva, os que foram a segunda, terceira ou quarta milhas, essas estavam prontas na tardança. Então a tardança desanima a gente, né? Mas é aí que a gente precisa se firmar mais. Não, eu vou me preparar melhor porque eu não sei que hora o noivo vem. Como a gente tinha conversado, a lição inteira ela é um apelo, né, para a gente buscar pelo Espírito e tudo mais. Só queria chamar para vocês fazerem uma última observação final para a gente poder finalizar. A gente finaliza com oração, mas para poder apelar de verdade para o pessoal que está assistindo e tocar o coração deles agora, que o Espírito Santo possa agir. Eu fico imaginando o que seria de mim sem esta amizade com o Espírito Santo, sem eu acordar cedo, sem buscá-lo, sem pedir o direcionamento para a minha vida, para ser pai, para ser pastor, para ser cristão, para ser amigo.
Porque o Espírito Santo é o único que pode transformar a natureza humana. E eu hoje, pela manhã mesmo, estava meditando nisso. Quem eu seria, onde eu estaria, se o Espírito Santo não tivesse dado uma oportunidade para mim, não tivesse me aceitado. E é possível que hoje eu esteja falando com alguém que está nessa situação. Você está sem rumo, sem direcionamento, você não consegue vencer suas batalhas pessoais, você não consegue ser aquele homem ou aquela mulher que você gostaria de ser. O Espírito Santo é o único que pode mudar essa situação. Então hoje é um dia muito importante, hoje é o dia da sua decisão, hoje é o dia em que você vai se render. Hoje não é um dia de luta, de batalha. O que ele espera é só que você baixe a guarda e que você permita, que você entregue as rédeas da sua vida para ele, para que ele possa dar um novo rumo, um novo destino para a sua história. E aí você vai perceber que os planos de Deus são muito maiores do que os seus planos. Você vai perceber que os caminhos de Deus são muito melhores do que os seus caminhos. Faça isso agora. Bom, você pode ficar assim, mas o Espírito Santo eu não entendo direito. O Espírito Santo é Deus. É Ele que está falando no teu coração agora. É Ele que está te impressionando sobre a necessidade de você buscá-lo, de você buscar a Deus. E quando você tem o Espírito Santo, você tem todos os recursos do céu. Você entende o que é isso? Tudo que você precisa, todos os recursos do céu estão à tua disposição através do Espírito Santo. E o céu inteiro está clamando e ansioso para lhe conceder essa dádiva, o Espírito Santo, que vai operar os milagres do qual você necessita. Mas pastor, como é que eu busco o Espírito Santo? Como é que eu estou preparado? Como é que eu tenho esse óleo extra? Bom, como mencionamos antes, é através da fé, é através da tua comunhão com Deus, é através de uma vida de entrega e confiança em Deus. E isso vem e cresce dia a dia quando você se dedica a conhecer mais de Cristo, a gastar tempo com a palavra dele, a orar, a clamar, a pedir o Espírito Santo para te usar e a falar do amor de Cristo, daquilo que você está aprendendo para outras pessoas. Isso vai te fortalecer. Faça a experiência e deixa o Espírito Santo mudar a tua vida, transformar o que precisa ser transformado, arrancar o que precisa ser arrancado da tua vida, colocar o que precisa ser colocado, e você vai desfrutar de uma alegria que talvez nunca tenha desfrutado até aqui. E se você já vem nessa experiência, continua firme, não desanima, vai adiante, não pare um único dia de buscar a Deus em tua vida. E que Deus te abençoe muito. Então, finalizando agora, você pode fazer uma oração para a gente, pastor Aguinaldo? Posso, vamos orar. Maravilhoso Deus que nos altos céus habita, muito obrigado, Senhor, porque em meio ao nosso corre-corre, em meio às nossas lutas, o Senhor nos chama sempre a atenção para nos voltarmos para Ti e entendermos que devemos estar sempre prontos, aguardando o breve encontro com Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, não sabemos o momento, mas queremos estar prontos hoje, amanhã e sempre, Senhor. Portanto, nos ajude a cada dia gastarmos tempo contigo, com a Tua palavra, conversando contigo, falando do Teu amor, para que as nossas vasilhas estejam sempre cheias e Teu Santo Espírito possa sempre agir em nossa vida. Concede-nos, Senhor, Teu Santo Espírito, e junto do Teu Santo Espírito o milagre que cada um de nós necessita. Tudo isso te pedimos com humildade, mas o fazemos no doce, amorável e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E para você que ficou até aqui, muito obrigado por ter nos assistido e volte semana que vem que tem mais. Tchau, tchau.